como melhorar o meu lado ciumenta e controladora. Olá, meu nome é Fernanda Lemos, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto bastante curioso, né? Quando se trata aí de relacionamentos, que é o ciúmes. Já há bastante tempo, gente, que nós seres humanos, né, a gente se depara aí com diversas preocupações sobre esse assunto, né, sobre os ciúmes, quando se trata aí de relacionamentos, na verdade, dos mais diversos tipos, mas principalmente os amorosos, né? Eu, por exemplo, conheço pessoas, né, algumas são até bem próximas a mim, e essas pessoas, elas têm muita necessidade de saber, por exemplo, todos os relacionamentos anteriores da pessoa com quem ela está no momento atual. Então, por exemplo, se ela está namorando alguém, ela quer porque quer saber sobre todo o histórico anterior de relacionamentos que a pessoa teve antes dela, né? Ou o contrário, também acontece. A pessoa não querer saber de jeito nenhum sobre o passado da pessoa, né? Então a pessoa não quer saber nada, absolutamente nada, sobre o passado do parceiro ou da parceira, né? Como se a pessoa não tivesse tido uma vida antes dela chegar, né? Isso é muito comum. Outras pessoas fazem questão de saber, por exemplo, por onde anda, né, o companheiro ou a companheira, cada passozinho que a pessoa dá, né? Quer saber o máximo de informações com quem a pessoa está andando, né? Quem são essas pessoas. Tem o grupo também que fica checando, bisbilhotando o celular, né? O celular do parceiro ou da parceira, as redes sociais. Tem quase um doutorado aí em descobrir as senhas de tudo quanto é coisa, né? Eu tenho certeza que você conhece alguém assim, porque todo mundo conhece, eu conheço várias, né? Mas, gente, para início de conversa, o que de fato é o ciúmes, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos entender melhor o que é isso, tá? O ciúme, gente, é um sentimento de insegurança que vem do medo de perder uma pessoa, ou seja, o maior desejo é o desejo de preservar e permanecer em uma relação, tá? Se por um lado, né, para muitos, o ciúmes ele representa uma manifestação, digamos assim, de amor, como se fosse uma prova de afeto, né, de importância. Para outras pessoas, o ciúmes também pode ser considerado como um sentimento que produz, na verdade, muita angústia, né? E chega até a se tornar uma coisa meio doentia, né? E abala demais a saúde física e emocional das pessoas ali envolvidas, né? Direta ou indiretamente. Agora, se a gente for parar realmente para pensar, né? Para analisar, o ciúmes ele também pode ser visto como uma coisa inevitável, né? Porque todo mundo, né, todas as pessoas estão sujeitas a ele de alguma forma, em maior ou menor grau, concorda? No fundo, todo mundo acaba cultivando um certo grau de ciúmes, né? É aquele tal ditado, né, que a gente fica impregnado na nossa cabeça, né, na cabeça de uma maioria. Quem ama, cuida. Então, o ciúme se desenvolve quando a gente sente que o nosso parceiro ou a nossa parceira não está, por exemplo, muito conectado com a gente como a gente gostaria, né? Então, a gente começa a sentir medo, desconfiança, uma certa angústia, insegurança, raiva, rejeição, solidão, tristeza, né? Ou então várias outras emoções negativas, dependendo aí de cada pessoa, né? A verdade é que a gente tem muito medo de ser dispensável. A gente tem medo que a pessoa que está do nosso lado dispense, abandone, rejeite, menospreze a gente, né? É o medo de não ser mais importante para aquela pessoa, né? Da gente não ser mais amado por ela, digamos assim. Se a gente reparar, tem pessoas que se sentem lisonjeadas com algumas manifestações de ciúmes por parte de outras pessoas, já perceberam? Né? Quando alguém sente ciúme dela, ela fica lisonjeada, né? Mas também tem pessoas justamente que se comportam de forma contrária, né? Pessoas que não toleram nada, nem as mais modestas expressõezinhas ali de ciúmes,
E isso varia muito, né? E varia por quê? Porque cada uma dessas pessoas tem uma maneira, gente, de lidar com essa questão, né? Cada uma dessas pessoas tem percepções diferentes a respeito dos ciúmes, do que ele representa ali de fato. Isso vem das nossas bagagens de vida, dos nossos aprendizados, das nossas experiências. São os nossos padrões emocionais que vão determinar como a gente vai lidar com questões como essa. Por exemplo, imagina que você tem 4 aninhos de idade, tá? Só imagina. E imagina que você está agora na sua escolinha. Aí você resolve brincar com alguns amiguinhos seus na hora do recreio, tá? Só que quando você vai brincar com eles excluem você da brincadeira. Nesse momento, você com só 4 aninhos de idade, você sente uma emoção extremamente negativa, né? Uma sensação muito ruim, muito desconfortável. E você pensa, caramba, eu fui rejeitado, né? Eu fui rejeitada. Essa foi a sua percepção diante daquela situação, né? Esse foi o seu aprendizado subconsciente ali naquele momento. E essa experiência associada a essa emoção negativa ou a essas emoções negativas ficam guardadas aí dentro de você. Aí vamos supor que o tempo passa, tá? Você então já tá aí com seus 7 anos agora. E aí você vai sair com seus pais. Só que você tá meio resfriado, meio gripado, então eles não deixam você ir junto com eles, né? Mas o seu irmão ou a sua irmã vai. Então, tudo que você mais queria naquele momento, né, era sair com seus pais. Você só tem 7 anos, você queria sair com eles, mas eles querem que você fique em casa, né, por exemplo, com a sua avó, tá, para se recuperar dessa gripe, desse resfriado, e enquanto eles, né, vão dar um passeio aí junto com o seu irmão ou com a sua irmã. Imediatamente você sente aquelas mesmas emoções negativas, você sente a sensação de estar sendo rejeitado de novo, né? Afinal, se o seu irmão vai, né, passear com eles, por que você não pode ir, né? Então, gente, entendam uma coisa, tá? A gente está falando sobre uma criança, tá? A gente está falando de uma criança. Criança não tem a mesma maturidade, a mesma experiência de vida que um adulto tem. Então, a forma dela enxergar as coisas, né? A forma que ela percebe as coisas é diferente da forma que nós adultos percebemos, ok? Então, nesse momento, nessa nova situação, né? Aí, como eu estava falando, em que os seus pais te deixaram em casa, quando na verdade você queria ir junto passear com eles, né? Mais um aprendizado é gerado ali. Mais sensações negativas são geradas, reforçando ainda mais as sensações anteriores que vieram lá dos 4 aninhos, lembra? E isso tudo vai se acumulando dentro de você, tá bom? Então vamos lá. O tempo passa um pouco mais, tá? E agora você tá aí com seus 13 anos de idade. E aí você começa a gostar de uma pessoa. Pela primeira vez, a primeira paixãozinha, né? E aí você resolve então se declarar para essa pessoa, né? Genuinamente você resolve se abrir com ela, se abrir para ela e você resolve perguntar se ela quer namorar com você. Mas ela te dá um fora. E aí, mais uma vez, as mesmas emoções negativas vêm à tona. A mesma sensação de rejeição toma conta de você. A mesma. Então, nesse momento, o seu cérebro aprende que das próximas vezes, é melhor você se agarrar com todas as suas forças ao que você quer. Porque se você perder isso, né, você vai voltar a sentir toda essa carga emocional negativa. Então, o cérebro, ele desenvolve um padrão subconsciente, um padrão de proteção. Ele aprende através de experiências para que esses aprendizados sirvam de lição futura, entende? Evitando que você passe então de novo por certas situações desconfortáveis na sua vida. Dá para entender? Então assim, seguindo essa linha de raciocínio, vamos lá. Seguindo essa linha, né, desse exemplo que eu acabei de dar, depois de você ter vivenciado essas situações, a sua mente começa a desenvolver um padrão de defesa.
E você pode, por exemplo, começar a ter determinados tipos de comportamento, como, por exemplo, o ciúmes excessivo. Ou, de repente, uma certa possessividade, né? E vários outros tipos de atitudes aí, com o objetivo de tentar o quê? Evitar emoções negativas, né? Como, por exemplo, se sentir rejeitado, abandonado, entendeu? Deu pra vocês entenderem? Em muitas situações, a pessoa que é excessivamente ciumenta, possessiva, ela sabe que ela não tem, às vezes, motivo para isso, né? Muita gente fala isso pra mim. Poxa, Fernanda, não tem lógica eu ficar com ciúmes, não tem lógica eu ficar sufocando a pessoa que tá do meu lado. Eu sei que esse meu jeito tá prejudicando os meus relacionamentos, isso é horrível, mas eu não consigo me segurar, eu não consigo me controlar, né? Eu ouço isso muito das pessoas. Então, muitas pessoas, no fundo, entendem que esse tipo de comportamento não é saudável, né? Não é saudável para uma relação, óbvio. Elas têm total consciência disso, né? Mas não é a lógica que prevalece nesse momento, entende? Não é a parte racional que prevalece, é a parte emocional. Então, o subconsciente, que é puramente emocional, ele fala mais alto, né? Nesses momentos, ele fala mais alto. Então, esses padrões são ativados dentro dessas pessoas e elas simplesmente agem de acordo com isso, né? É assim que a nossa mente funciona, né? Pode não ter lógica, mas é assim que ela funciona. Na hipnoterapia, por exemplo, que é uma psicoterapia utilizando a hipnose como ferramenta terapêutica, a gente busca justamente esses padrões internos, né, que são responsáveis por determinados tipos de emoções e de comportamentos aí na vida atual da pessoa, né? Por isso que a hipnoterapia é tão bacana. A gente usa então a hipnose para ter acesso ao subconsciente, né? Uma parte abaixo da consciência, obviamente, é uma forma didática de explicar, tá, gente? E a gente começa então a entender o que está por trás da dor daquela pessoa. Ou seja, dentro desse contexto, desse nosso contexto, o que estaria por trás de um ciúmes excessivo, né? O que está por trás de tanta possessividade? Consegue entender? Então, eu costumo dizer que o problema nunca é o problema. Como assim, né? Foi uma coisa meio confusa, né? O problema nunca é o problema. Mas o que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo que vocês entendam? É que o problema não é ter ciúmes em excesso. O problema é o que está por trás disso, né? Esse é o verdadeiro problema. Então, o problema não é o ciúmes. O ciúmes excessivo é apenas um sintoma gerado por uma demanda emocional mal resolvida, entende? Então, para que você aí consiga resolver essa questão na sua vida, né, de ciúmes, você não pode ficar focando no sintoma, né, ou seja, no ciúmes, né, na sua possessividade, tá? Você tem que focar no que está gerando isso, né, no que está por trás disso, na parte emocional que está por trás desse tipo aí de comportamento já meio patológico e disfuncional, certo? Numa relação afetada pelos ciúmes, as pessoas, elas são tratadas às vezes como objetos pelos parceiros, né? Muitas se anulam, né? E acabam perdendo grande parte da sua identidade para serem o que o ciumento lá, né, quer que elas sejam. Ou seja, eles ficam, na verdade, tentando corresponder, às vezes, a todas as expectativas da pessoa. E aí, olhando, né, por essa perspectiva, o ciúmes ele pode ser considerado até uma coisa extremamente egoísta, porque a pessoa ciumenta, ela começa a tolir, né, a outra pessoa, né? Ou seja, como a gente conversou, quando o ciúme se manifesta, ele não visa proteger o outro, né, como as pessoas costumam pensar, e sim preservar a si mesmo de futuras preocupações, emoções negativas, rejeições, abandonos, né?
Uma relação assim, então, é extremamente doentia, né? Destrutiva. É uma pessoa se beneficiando da outra, né? Querendo obter, então, alguma garantia que ela não vai ser abandonada, né? De que ela não vai ser desrespeitada, menosprezada de alguma forma, né? Então, ela fica tentando eliminar todos os riscos ali de perder o parceiro, né? Ou a parceira. Uma boa relação amorosa, gente, uma relação saudável, é aquela que envolve desprendimento, né? Admiração mútua, ou seja, é cada indivíduo ali tendo a sua própria identidade, né? E sentindo um desejo, assim, genuíno de fazer o bem para outra pessoa, sem esperar nenhum tipo de recompensa, entende? Então, é por isso que, muitas vezes, os ciúmes acaba destruindo relações saudáveis, né? Faz com que as pessoas sofram, né? Envolve, às vezes, muito sofrimento. O ciumento, muitas vezes, é visto, né? Pode ser visto como uma pessoa que tem, por exemplo, autoestima baixa, né? Uma pessoa que não consegue dar valor para si mesma, que não consegue... Gente, quando você não gosta de si mesma ou de si mesmo, dificilmente você vai conseguir acreditar que as pessoas gostem de você, entende? Então, se você não se acha atraente, se você não acha que você tem um potencial para ter alguém bacana do seu lado, que te ame de verdade, se você mesma não gosta, não se gosta, né? Você passa a acreditar que os outros também não vão gostar de você, entende? Pelo contrário, que elas vão te trair, que elas vão te trocar, né? Te rejeitar. E de novo, isso tem ligação com os seus padrões emocionais, com os seus aprendizados de vida, ok? Então a pessoa, ela fica achando que ela pode ser traída e abandonada a qualquer momento, né? E por conta disso, a pessoa começa a experimentar diversos tipos de emoções negativas, né? Como ansiedade, depressão, raiva, vergonha, insegurança, humilhação, a culpa. E ela vai virando um vulcão emocional todo o tempo, como se estivesse prestes a explodir, né? Então a pessoa distorce as coisas, distorce o que é amar de verdade, né? Ela tá sempre muito sensível, muito vulnerável, muito desconfiada. E existem pessoas, na maioria das vezes mulheres, né, que são extremamente desconfiadas porque desde pequenas elas tiveram experiências muito negativas ligadas aos homens. E aí o medo da mulher não está ligado a perder o parceiro, tá? Ela está ligado a não correr o risco de novamente ser vítima de péssimas atitudes masculinas, digamos assim, para não falar bobagem, né, aqui. Então, a pessoa, ela coloca a segurança dela no outro, ela fica dependendo do outro, né, não tem autonomia nenhuma, não tem individualidade nenhuma. O grande ponto é que tudo depende da intensidade das nossas emoções, né? A raiva, por exemplo, não é uma emoção ruim, né? Muitas vezes ela ajuda a gente a tomar algumas atitudes importantes durante a vida, né? O medo, a ansiedade, a mesma coisa, são emoções que nas doses certas acabam tendo grandes utilidades na nossa vida, né? E os ciúmes também não é diferente. O ciúmes não é uma coisa ruim, gente, ele só começa a virar algo disfuncional quando ele ultrapassa um certo limite aí, né? Então, é natural que a gente tenha, por exemplo, preocupações com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, né? Que a gente sinta um certo medo de perder essa pessoa, né? Claro, afinal, a gente ama essa pessoa, né? Então, esse zelo é natural. O problema é quando o zelo se transforma em sentimentos de possessividade, né? E você fica tentando controlar todos os passos que a pessoa dá, certo? Como a gente já conversou, né? O ciúmes, ele tá relacionado a quem sente, né? A toda a insegurança que a pessoa apresenta dentro dela, né? Os medos que ela tem.
muitas vezes medos irracionais, inclusive. Então, quem sofre com esse tipo de sintoma tende a acabar com vários relacionamentos ao longo da vida. Porque a pessoa não consegue respeitar, por exemplo, a individualidade de quem está do lado dela. Ela não consegue entender que ela é uma pessoa à parte, né? Que ela é uma pessoa que tem uma vida, que tem as suas amizades, que tem os seus momentos de lazer, que tem os seus objetivos de vida e que às vezes isso tudo não vai incluir 100% do tempo a outra pessoa, né? Por exemplo, eu sou casada, eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês, meu marido tá fazendo outras coisas, né? Às vezes cada um tá no canto fazendo alguma coisa, né? Isso é natural, né? E tem pessoas que não conseguem admitir isso de jeito nenhum, que a pessoa tem os momentos dela ali sozinha ou então acompanhada de outras pessoas, né? A pessoa não entende que a outra pessoa tem as suas vontades próprias, que ela tem os seus interesses, né? E que são interesses que não estão só relacionados ao parceiro ou à parceira o tempo todo. E aí, obviamente, os problemas começam a aparecer, né? O relacionamento vai ficando desgastado, as brigas começam a ser mais constantes, né? E o que era para ser algo gostoso, prazeroso, leve, vira uma fonte de sofrimento, né? Para todo mundo, para ambas as pessoas que estão ali na relação. Então é por isso, gente, que a gente precisa investir no nosso autoconhecimento, tá? Por isso é que a gente precisa se entender mais, entender os nossos processos emocionais, tá? O porquê, né, das nossas reações, né, de determinados comportamentos, tá bom? É muito importante a gente saber se analisar, para a gente entender quais são os gatilhos que estão disparando aí certas emoções desconfortáveis na gente, né? Entender as nossas limitações, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente tolera, o que a gente não tolera. Como é que foi o seu passado, né? Quais experiências você teve? O que tem na sua história, né, que hoje faz com que você tenha aí esse tipo específico de comportamento? São perguntas importantes, né? Podem ser diversos motivos, tá, gente? Diversas causas. Você pode, por exemplo, ter sido criada ou criado em um ambiente onde você não se sentiu amada, né, ou amado pelos seus pais ou por quem te criou, né? Você pode ter vivenciado aí dentro de casa quando você era pequenininha, né? Brigas aí entre irmãos, se você tiver tido irmãos, né? Uma certa, sabe aquela percepção de criança? Que existe um filho preferido e que esse filho preferido não é você, né? É o seu irmão ou a sua irmã, né? Que eles são os filhos preferidos, né? E aí começa uma certa competitividade dentro de casa, uma certa rivalidade, né? Pode estar também ligado à baixa autoestima, como a gente já conversou antes, né? A grande questão, gente, é que mesmo que você ainda se comporte como essa criança, né, imatura, infantil, carregando aí essas emoções do passado, você não é mais essa criança. Agora você é uma pessoa adulta, né? E você tem hoje a capacidade de trabalhar muito melhor todos esses conteúdos aí emocionais internos, né, com muito mais maturidade, com muito mais experiência de vida, certo? Nós, gente, nós temos a capacidade de nos amar. E o nosso companheiro ou a nossa companheira são apenas complementos da nossa vida, mas eles não são a nossa vida, tá? Entenda isso, tá? Eles não são a sua vida, certo? Eles são um complemento. É aquela frase que a gente ouve, né, de algumas pessoas aí. Ah, Fernanda, mas eu não vivo sem ele, não dá mais para viver sem ele, eu não vivo sem ela, né? Isso, gente, é uma visão distorcida, né? Mostra que se esse relacionamento acabar, por exemplo, então a sua vida também acabou, é isso, né? E essa é uma fala que tem um peso muito grande, né? Então, cuidado, certo? Se você não consegue viver a vida sem uma pessoa específica ali do seu lado, isso mostra que existe alguma coisa errada aí, né? Que está faltando aí dentro de você alguns recursos emocionais próprios, né? É um vazio emocional, algo interno que você tenta preencher com alguma coisa externa.
Só que essa conta, no final, não fecha, gente, tá? A gente não pode ficar buscando segurança, garantia em outras pessoas, tá? A gente não pode buscar no externo, nas pessoas ou nas coisas, o que falta dentro da gente. Então, se existe um espaço oco dentro de você, entenda, só você pode buscar isso dentro de você mesma ou de você mesmo. É um processo interno, né? Sempre aposte em você, na sua capacidade de superação, tá? O foco não é controlar o outro, né? É dar razão suficiente para que o outro queira estar do nosso lado, né? Por conta própria, por vontade própria, né? Da forma mais genuína possível. Isso que é legal. Um outro ponto importante é cuidado com a imaginação de vocês, tá? A nossa capacidade de imaginar, ela tem um poder muito grande, tanto positivo quanto negativo. Isso vai depender aí da forma, né, como você usa a sua imaginação, obviamente. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né? Por quê? Porque hipnose mexe justamente com o quê? Com a nossa capacidade de imaginar, né? Então, já que é o meu trabalho, né, eu vejo muito potencial, né, nisso, né, na imaginação. E os resultados que a gente vê no consultório demonstram também muito bem isso, né? Por exemplo, vocês já notaram aquelas pessoas aquelas pessoas ciumentas, né, que começam a imaginar diversas coisas, criar diversos cenários, né, e aí elas vão alimentando essas ideias fantasiosas, elas vão acreditando nesses delírios aí próprios, e isso vai trazendo à tona, né, diversas emoções incômodas, desconfortáveis. Então a pessoa começa a sentir raiva, por exemplo, só porque ela está imaginando determinadas coisas. Aquilo começa a se tornar uma realidade para ela, né? E aí ela é capaz de começar, por exemplo, uma discussão, uma briga, né, com o parceiro ou com a parceira, né? Por conta dessas criações aí mentais, né, fantasiosas, né? E por que isso acontece, né? Porque o nosso cérebro, gente, não entende, ele não diferencia real de imaginário, ou seja, não importa se algo está de fato acontecendo ou se você só está imaginando isso. O cérebro vai reagir da mesma maneira, tá? Ele reage da mesma forma, ok? As mesmas áreas do cérebro são ativadas nesse momento. E é por isso que, usando só a imaginação, né, a gente consegue aí despertar emoções, por exemplo, boas ou ruins. Mesmo que nada esteja de fato acontecendo, né? Seja coisa só da nossa imaginação. Quando a gente assiste um filme, por exemplo, a gente se emociona, chora, ou então a gente pode sentir raiva, medo, alegria, enfim. Um filme é uma ficção, né? Não é uma realidade, ele não é real. E a gente sabe disso conscientemente, né? Todo mundo. Mas quando a gente está ali imerso naquela história, né? No enredo, embarcando no que está sendo mostrado ali pelo filme, o nosso cérebro não consegue entender que a gente está apenas assistindo um filme. Ele reage como se a gente estivesse realmente vivenciando aquilo. E é por isso que as nossas emoções, elas são acionadas aí nesse momento, né? Enquanto a gente está assistindo um filme, né? Você já deve ter passado por isso. Eu, por exemplo, quando eu vejo um filme, né, durante o filme lá, se algum cachorro morre, por exemplo, imediatamente eu sinto um desconforto, sabe? Assim, uma tristeza mesmo. E mesmo sabendo que o cachorro não morreu, né? Não morreu, é só um ator ali, um cachorro ator, que é tudo mentira, né? Só que naquele momento eu tô tão conectada com aquela história, né, que está sendo contada ali, que isso mexe com as minhas emoções. Isso mexe com as minhas bagagens de vida, com as minhas experiências, né? Então o nosso cérebro, ele faz isso acontecer, isso é algo natural. Então cuidado com o que você anda aí imaginando, criando na sua cabeça, porque isso pode trazer muito grandes prejuízos aí para uma relação, né? Para sua relação.
Outra coisa, gente, não deixe de trabalhar aí a sua autoestima, ok? Uma autoestima forte não dá margem para grandes inseguranças, então você passa a confiar mais em si mesma ou em si mesmo, né? E o impacto disso é muito positivo, não só nos relacionamentos, obviamente, na vida como um todo, certo? O ato, gente, de se relacionar com outras pessoas é algo muito saudável, né? Muito importante, muito saudável, e isso é parte da nossa vida. Mas a gente não pode esquecer, gente, quem é a principal pessoa que merece toda a sua atenção? Você mesma, você mesmo. Por isso, trabalhe o seu autoconhecimento, tá? Para que você possa se amar mais, se respeitar, se escolher acima de tudo, tá bom? Isso, gente, só para vocês entenderem, não tem nada a ver com narcisismo, egocentrismo, tá? Tem a ver com respeito consigo mesmo, né? Sempre se lembre, todos os dias, de como você é uma pessoa importante aqui nesse mundo, né? Como você é uma pessoa única, especial, e jamais ouça quem te disser o contrário, ok? Saiba dos seus valores, saiba quem você é. Outra coisa importante é não negligenciem os seus amigos, familiares. Tem pessoas, gente, que se envolve tanto numa relação amorosa, né, que esquece das outras pessoas do mundo. Se esquece da importância de ter uma vida social ativa, da família, dos amigos. Os amigos, por exemplo, contribuem na nossa construção aí de identidade, de ideias, de valores, sensação de pertencimento, né? Objetivos aí de vida. Então, quando você tem boas amizades, você tem na sua vida, sinceramente, um super antídoto para várias doenças físicas e emocionais. Então, a amizade faz muito bem à saúde. Então, mantenha aí esses ciclos ativos, tá bom? Bom, essa foi a nossa conversa de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de conversar com vocês sobre esse assunto. Eu espero que todo esse nosso papo aqui tenha contribuído de alguma forma, né? Positivamente, obviamente, né? De alguma forma para a vida de vocês. E nunca depositem o destino de vocês nas mãos de ninguém, tá? Só vocês podem realmente construir os seus próprios destinos, né? O poder está nas mãos de vocês, certo? Então, se escolham, ok? Bom, a gente se vê então no próximo vídeo. A gente se encontra aí logo logo. Um beijo!